Olá pessoal, eu sou o Rafael Matias, bem-vindo a mais uma aula. E essa vai ser a nossa primeira aula gravada, né? Porque eu achei que seria interessante que vocês tivessem o acesso a esse material gravado para eventuais dúvidas ou qualquer tipo de consulta que vocês queiram fazer no futuro. Acho que essa é uma forma de enriquecer um pouco mais ainda, né, o conhecimento. Quanto mais se compartilha, melhor, não é isso? Então, espero que as próximas aulas também a gente consiga fazer gravação delas e que esse seja um projeto que acrescente muito na vida de cada um de nós. Vamos lá então? Ok. Hoje nós vamos falar sobre, como a gente vem fazendo ao longo dessas últimas aulas, sobre o DSM-5, né? Os critérios diagnósticos dos transtornos que estão no DSM-5. E hoje a gente vai iniciar o capítulo de transtornos depressivos. Especificamente, a gente vai falar do transtorno depressivo maior, que na verdade é o grande protótipo dos transtornos depressivos, né? Uma vez que a gente entenda o conceito e os critérios diagnósticos do transtorno depressivo maior, a gente vai ter uma facilidade para conseguir compreender os outros transtornos. Bom, como hoje é a primeira aula desse capítulo, eu só vou dar uma passada sobre quais são os transtornos que esse capítulo compete, e aí, conforme forem passando as aulas, nós vamos dar continuidade explicando exatamente o que cada um significa, os seus critérios diagnósticos e tudo mais. Bom, esse capítulo de transtornos depressivos, ele era um capítulo que no DSM-4 estava junto dos transtornos bipolares e transtornos relacionados. E no DSM-5 ele ganhou um capítulo próprio. E isso é muito interessante porque ressalta a importância do diagnóstico, né? Desses transtornos que a gente vai ver em seguida. Eles são, vamos lá pessoal, o transtorno disruptivo da desregulação do humor. Esse transtorno é um transtorno, digamos, novo, né? Que não estava presente no DSM-4 e entrou pela primeira vez agora no DSM-5. Nós temos o transtorno depressivo maior, né? Que é esse que a gente vai estudar especificamente hoje. O transtorno depressivo persistente, conhecido também como distimia. O transtorno disfórico pré-menstrual, que no DSM-4 ele pertencia a um apêndice do DSM-4 e agora no DSM-5 ele entrou nesse capítulo com seus próprios critérios diagnósticos. Temos também o transtorno depressivo induzido por substância ou medicamento, que está ganhando uma importância muito grande nos dias atuais, a gente vai ver porquê numa próxima aula. Temos também o transtorno depressivo devido a outra condição médica, o transtorno depressivo especificado e também, para finalizar, o transtorno depressivo não especificado. Bom, só para esclarecer um pouco, existem características comuns, né, entre todos esses transtornos e motivo pelo qual ele está inserido nesse capítulo de transtornos depressivos. Essas características em comum seriam o humor triste, vazio ou irritável. De certa forma, todos eles vão apresentar essa variedade em relação à qualidade do humor. E essa alteração de humor, que seria o central, estaria acompanhada das alterações somáticas, que são as alterações físicas, né? E as alterações cognitivas, que vão, de certa forma, interferir na capacidade de funcionamento do indivíduo. Ok? E o que diferiria um transtorno do outro, na verdade? Seriam os aspectos de duração, momento ou a etiologia presumida do transtorno. Por exemplo, a distimia é um transtorno crônico. O transtorno disfórico pré-menstrual teria como etiologia a grande variação hormonal que acontece nas mulheres no período pré-menstrual. Então, a partir dessas características, a gente consegue ir aos poucos diferenciando um transtorno do outro. Bom, nessa aula, como eu havia dito, a gente vai falar sobre o transtorno depressivo maior e seus critérios diagnósticos. Só que para a gente entrar nisso propriamente dito, precisamos esclarecer dois conceitos que criam muita confusão nos dias atuais. O primeiro conceito é o conceito de tristeza. Vocês acham que tristeza é sinônimo de depressão? A resposta é não. Pessoal, a tristeza ela é apenas um sintoma.
né? Você pode dizer, eu estou triste por este motivo, ou estou triste porque não consegui atingir meu objetivo, estou triste porque algo que eu não esperava aconteceu. Isso é um sintoma, né? Um sentimento. Agora, o transtorno depressivo maior, ele é um conjunto de sinais e sintomas que possibilitam com que a gente faça um diagnóstico psiquiátrico. Além disso, pessoal, a tristeza ela pode fazer parte dos critérios diagnósticos para fazer um diagnóstico de transtorno depressivo maior, mas nem sempre ela precisa estar presente. Então a gente vê que são coisas diferentes e precisamos aprender a usar esses termos de forma correta para que não fique para que não continue sendo utilizado dessa forma indiscriminada. Eu estou deprimido hoje. Não, calma aí, você não está deprimido. Você pode até estar triste por algum motivo. Para você estar deprimido, você precisa preencher os critérios de um dos transtornos depressivos apresentados nesse capítulo. Ok? Bom, a segunda coisa que eu queria falar é em relação à diferença entre luto e o transtorno depressivo maior, porque é muito comum que nós façamos confusão entre esses dois conceitos, né? E aí eu vou passar aqui de uma forma bem superficial características que seriam mais ligadas ao luto e à depressão maior. Por exemplo, no luto, os sentimentos mais comuns são de vazio e perda em relação ao ente querido. Já no transtorno depressivo maior, teria mais destaque o próprio humor deprimido, né, que é a chave do transtorno depressivo, e a dificuldade de sentir felicidade. No luto, ocorrem o que a gente chama de dores do luto, que são ondas de disforia, de irritabilidade relacionadas a flash, né, a lembranças do ente querido que faleceu, tá? No luto ainda, as ruminações são de conteúdo relacionado à pessoa que faleceu, né? A ideação autodepreciativa, quando ela está presente, ela costuma estar relacionada ao falecido. Por exemplo, eu deveria ter feito isso, eu deveria ter agido de tal forma, eu deveria ter demonstrado mais amor por aquela pessoa, né? Outra coisa, quando os pensamentos de morte estão presentes, eles também são relacionados ao falecido. Por exemplo, quero morrer para poder encontrar com a pessoa que eu perdi, né? Além do mais, a autoestima no luto ela está preservada. Já no transtorno depressivo maior, além do humor deprimido, da dificuldade de sentir felicidade como sintomas chave, nós temos que esse humor deprimido, ele não está ligado a pensamentos específicos, né? Como no caso do luto, que é em relação à pessoa que se perdeu. Aqui é um pensamento mais generalizado, que não é bem definido. Existem muitas ruminações e autocríticas depressivas, também de conteúdo não relacionado a uma perda, né? Uma coisa mais generalizada, claro, respeitando a vivência de cada pessoa, né? As questões da vida daquela pessoa. Além disso, os pensamentos de morte, quando estão presentes, eles são diretamente relacionados a acabar com a própria vida, seja com pensamentos de que se morrer seria melhor, ou com até pensamentos suicidas ou atos suicidas propriamente ditos. Tá? E para finalizar, no transtorno depressivo maior, a autoestima ela tende a estar diminuída, diferente do que a gente falou no luto. Tá? Então, essas são algumas ferramentas, alguns sinais e sintomas que a gente pode usar para tentar diferenciar um do outro. É claro que essa é uma linha bem tênue e algumas pessoas que estão passando por um luto, elas podem sim desenvolver um transtorno depressivo maior, mas a gente precisa, na medida do possível, tentar diferenciar ambos, porque o luto ela é uma coisa normal, é um processo de depuração, de amadurecimento da pessoa para conseguir superar aquela perda. Nem sempre o luto vira uma depressão. Tá? Isso, na verdade, não é a regra, é a exceção. Tudo bem? Ficou claro esses conceitos? Perfeito. Vamos agora, então, passar para o transtorno depressivo maior e falar um pouquinho dos seus critérios diagnósticos, né? O transtorno depressivo maior, como eu já falei anteriormente, ele é o grande protótipo desse capítulo, né? E os critérios diagnósticos dele são: o primeiro, critério A, diz que você tem que ter 5 ou mais dos seguintes sintomas, que eu vou falar a seguir, sendo que eles devem estar presentes por um período mínimo de 2 semanas. Né? É claro que a depressão, a história natural da depressão, ela cursa com muito mais do que 2 semanas. Geralmente é de 16 a 20 semanas.
para fazer o diagnóstico, a gente precisa que tenha no mínimo 2 semanas. Então, caso a pessoa apresente esses sintomas com menos de 2 semanas, é necessário que a gente acompanhe essa pessoa e aguarde pelo menos 2 semanas para fazer o diagnóstico, de acordo com os critérios do DSM-5, tá? Além disso, deve haver uma mudança em relação ao funcionamento anterior, ou seja, o indivíduo ele tem que ter mudado a forma como ele se comporta, né? A forma como ele era anteriormente. Isso tem que estar bem caracterizado para a gente conseguir fazer o diagnóstico. Dentro do critério A, nós temos que ter, então, 5 desses sintomas que eu vou ler a seguir, sendo que o sintoma 1 ou o 2 é obrigatório estar presente. O sintoma 1, vamos lá, é o humor deprimido, na maior parte do dia, quase todos os dias. Esse humor deprimido, ele pode ser relatado subjetivamente pelo paciente. Por exemplo, me sinto triste, me sinto desesperançoso ou me sinto vazio. Ou então, esse humor deprimido ele pode ser inferido pelo próprio examinador ou por terceiros. Vamos supor que durante a entrevista a pessoa não diga que está triste, mas comece a chorar. E a partir daí o examinador pode fazer uma inferência de que o humor dele está provavelmente deprimido. O critério 2 é uma acentuada diminuição do interesse ou prazer em todas ou quase todas as atividades na maior parte do dia, quase todos os dias, né? E aí, esse critério, ele também pode ter um caráter subjetivo, a pessoa relata, por exemplo, eu gostava de jogar futebol todo final de semana e agora eu não gosto nem de pensar nisso. Ou então eu tinha um determinado hobby que eu fazia há muito tempo e hoje em dia eu não tenho nem vontade de me dedicar mais a esse hobby, né? Essa queixa, então, ela pode ser subjetiva ou também ela pode ser observável por terceiros. Meu filho, por exemplo, não está mais indo ao jogo de tênis que ele ia regularmente há mais de 5 anos. É uma informação que deve ser levada em consideração. Bom, então a gente falou do critério 1 e do critério 2, um desses dois tem que estar presente. E aqui vale um adendo, né? Como a gente falou em relação à tristeza, se a gente tiver o critério 2, não necessariamente a gente precisa ter a tristeza relatada no critério 1. Então, o diagnóstico de depressão nem sempre ele tem tristeza. Tristeza é apenas um sintoma. É importante? Sim. Está presente na maioria das vezes? Sim. Mas não é necessária a presença dele para fazer o diagnóstico de transtorno depressivo maior. Tudo bem, pessoal? Ok. Vamos dar continuidade, então, aos sintomas. O terceiro sintoma é a perda ou ganho significativo de peso sem estar fazendo dieta ou então a simples redução ou aumento do apetite quase todos os dias. Nesse caso, a gente vê que podem ser os dois polos, né? De diminuição de apetite e perda de peso ou de aumento de apetite e de perda de peso. Para não ficar uma coisa muito subjetiva, o DSM estipulou que seria uma variação, tanto para mais quanto para menos, de pelo menos 5% do peso corporal no último mês. Dessa forma, não adianta a gente falar, o paciente perdeu, por exemplo, 1 quilo na última semana, sem levar em consideração o peso da pessoa. A gente precisa fazer essa conta para conseguir fazer um diagnóstico mais correto. Ficou entendido isso? Muitas vezes essas variações de peso, os pacientes podem relatar, por exemplo, que eles precisam se esforçar muito para se alimentar, ou então eles podem ter, quando eles estão com o apetite aumentado, podem ter uma avidez por alguns alimentos mais específicos, por exemplo, doces ou massas, né? Isso são relatos que comumente aparecem nos pacientes que têm variação de peso. Ficou claro? Bom, critério 4 seria os dois polos também, insônia, a dificuldade de dormir, ou então a hipersonia, o excesso de dormir, quase todos os dias. A insônia, ela pode ser uma insônia intermediária, que é aquela em que o paciente ele acorda à noite e depois não consegue voltar a dormir, ou pode ser uma insônia terminal, na qual a pessoa, por exemplo, acorda 2 horas antes do normal e não consegue mais dormir. Essas seriam as apresentações mais comuns. Também devemos levar em consideração a insônia inicial, que é aquela na qual a pessoa ela demora para conseguir dormir.
Nesse caso, estaria mais associado à presença de sintomas de ansiedade, né? Quando a pessoa está ansiosa, ela leva muito mais tempo para dormir porque ela está com preocupações excessivas na cabeça, né? Está muito agitada e não consegue conciliar o sono, mas também faz parte dos critérios diagnósticos de insônia para depressão maior. No outro polo, nós temos a hipersonia, que é a pessoa que dorme por mais tempo do que habitualmente fazia. Também é um critério diagnóstico para depressão. Ambos os polos pertencem ao critério 4. Foi? Bom, o 5 seria a agitação ou retardo psicomotor quase todos os dias. Nesse caso aqui da agitação ou retardo psicomotor, ele não pode ser um relato apenas subjetivo do paciente, né? Ele tem que ser um relato observável por terceiros. E aí vai ter um familiar ou alguém muito próximo que vai falar que fulano está com uma incapacidade de ficar quieto em casa, fica andando sem parar, ou então que ele está agitando muito as mãos, esfregando muito a pele. Essas são características comuns no polo da agitação. Ou quando ele está mais lento, a gente pode observar inclusive na entrevista, o paciente ele fala mais devagar, ele fala com um tom de voz mais baixo, ele demora para responder a pergunta que é feita, ou então ele está em mutismo, né? Está totalmente calado e não interage com o examinador. Essas seriam então as características do critério número 6. O critério número 7, ele fala a respeito dos sentimentos de inutilidade ou culpa excessiva ou inapropriada, quase todos os dias. A pessoa ela se queixa muito de que se sente culpada pela doença, ela se avalia negativamente, né? Tem preocupações e fica remoendo acerca de pequenos fracassos do passado. E a gente vai naquela frase comum, né, que o indivíduo deprimido ele fica muito preso ao passado, né, cheio de culpa, cheio de remorso. Além do mais, essa culpa ela pode ser grave a ponto de ser quase delirante ou delirante. A pessoa ela pode desenvolver uma culpa de que é responsável por todas as mazelas da sociedade, ou então de que é responsável, por exemplo, pela pobreza que há no mundo. Nesse caso, a gente está vendo que é uma depressão mais grave, e aí ela é caracterizada com um subtipo específico, que é a depressão psicótica. A gente vai falar isso num outro momento, quando a gente falar dos especificadores de depressão. Lembrando que a autorrecriminação, por estar doente, né, não satisfaz o critério diagnóstico. Tem que ser uma coisa um pouco mais elaborada para que a gente possa considerar como fazendo parte do critério diagnóstico número 7. Foi? Bom, o número 8 seria a capacidade diminuída para pensar ou se concentrar ou indecisão quase todos os dias. Também pode ser subjetivo ou observável por terceiros. A pessoa ela se queixa muito de que ela está com problema de concentração, que ela não consegue levar adiante os estudos ou o trabalho, tem uma queda no rendimento por esse motivo. É muito comum falar que não consegue ler o livro, ou quando consegue ler um livro ou um jornal, não tem um entendimento do que leu, né? Quando chega no final da leitura, esqueceu o que leu no começo. Isso é uma coisa muito comum, e principalmente nos indivíduos idosos. E aí vale uma ressalva, né? Toda vez que a gente tiver uma queixa de memória em indivíduos idosos, a gente tem que levar em consideração um possível diagnóstico de demência. Tem que fazer esse diagnóstico diferencial, né? É só para chamar a atenção de que muitas vezes essas queixas de memória não necessariamente significam uma demência. Pode ser apenas uma depressão. E quando é tratada a depressão, as queixas de memória tendem a melhorar. Mas devemos levar em consideração e fazer um screening para saber se a pessoa não está desenvolvendo uma demência. Além do mais, em alguns casos, a demência ela começa com um quadro depressivo. Precisamos então ficar atentos nessa população de risco, tudo bem? E o critério 9, que é o último critério dessa parte A, seriam os pensamentos recorrentes de morte. A própria ideação suicida recorrente sem um plano, uma tentativa de suicídio ou um plano específico para cometer suicídio. Então, seria qualquer um desse contínuo. Muitas vezes a pessoa fala que eu preferia morrer para não ser um fardo para minha família, ou preferia morrer para acabar logo com isso. E isso pode culminar até em pensamentos, planejamentos e atos suicidas. Todos esses devem ser considerados
para o diagnóstico e são informações importantíssimas porque também definem uma depressão grave. Muitas vezes a pessoa precisa até ficar internada quando ela tem ideias suicidas para a proteção dela mesma, né? O simples medo de morrer, ele não faz parte desse critério diagnóstico. Tem que ser uma coisa um pouquinho mais elaborada para pertencer a esse critério 9. Tudo bem? Além desses 5 ou mais desses sintomas, o sintoma B, ele diz que eles devem causar um sofrimento significativo para o indivíduo ele sofre com isso e também atrapalha, né, tem um prejuízo funcional, social, profissional ou outras áreas importantes da vida do indivíduo. Se o indivíduo está, por exemplo, na faculdade, ele não consegue ter um desempenho como ele tinha antes, ou no trabalho ele não consegue ter o desempenho que ele tinha antes no trabalho, então causa um problema para a vida diária do indivíduo. Lembrar que esses episódios eles não podem ser atribuíveis a efeitos de substâncias ou outra condição médica, porque aí seria uma depressão devido a uma substância ou uma condição médica, que é uma outra subparte desse capítulo. Devemos excluir, claro, outras doenças psiquiátricas e o critério é muito importante, porque nunca pode ter havido um episódio maníaco ou um episódio hipomaníaco. Caso a pessoa tenha tido na vida um único episódio maníaco ou hipomaníaco, o diagnóstico dela muda. É uma depressão bipolar, não é um transtorno depressivo maior unipolar. Esse critério apesar de ser o último, ele é muito importante, porque ele muda o diagnóstico em que o paciente está inserido. Tá? Lembrando que a depressão ela pode ser classificada em leve, moderada ou grave, e isso aí vai ser levado em conta diversos aspectos, como, por exemplo, o número de sintomas que o paciente apresenta, a gravidade, o grau de incapacitação funcional, e isso é uma coisa subjetiva, mas que deve ser levada em conta na hora do diagnóstico desse paciente. E lembrando também que a gente tem que especificar outros sintomas que aparecem na depressão, e isso faz com que a gente possa dar como se fossem subtipos de depressão, diagnósticos de subtipos, que é a depressão com sintomas ansiosos, por exemplo, a depressão com características melancólicas, com características atípicas, com características psicóticas, com catatonia, com padrão sazonal. A gente vai fazer uma outra aula falando de todos esses especificadores de depressão, não é o momento agora. Só para citar que é necessário que a gente diga, né, qual é a especificação da depressão que a gente está acompanhando. Bom, acho que por hoje é isso. O objetivo era falar um pouquinho sobre os critérios diagnósticos do transtorno depressivo maior, que é apenas um transtorno nesse capítulo. Espero que tenha sido esclarecedor, que vocês possam levar esses conceitos e estudar cada vez mais, né? Porque o conhecimento ele nunca acaba. A gente tem que sempre ir estudando e renovando. Então, a gente se vê na próxima aula sobre um outro tema deste capítulo. Tudo bem? Até mais, pessoal.